Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Simuan. Eu e a Paula já estamos a postos. Boa noite. Esperar todo mundo entrar na sala para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, tá bem? Como sempre, nossa via de comunicação é via chat. Vocês têm aqui do lado direito 3 reticências numa caixa vermelha e abre uma caixa de diálogo. Então, vocês podem se comunicar conosco por ali. Escrevam se vocês estão nos vendo, se vocês nos ouvem, veem a imagem. E qualquer problema, vocês podem clicar em Reconnect no campo superior da tela, tá bem? Querendo ver a tela maior, é só recolher as 3 reticências que vocês vão conseguir ver a imagem na tela cheia. Oi, Viviane, tudo bem? Só um minutinho que o pessoal vai entrando e a gente inicia, tá bem? Tá bom. Tudo bem aí, Paula? Tudo certo. Então tá bom. Você vai se apresentar hoje também, né? Vou. Não sei se todo mundo... Viviane, é Viviane Arita que tá aí? Oi, Márcia. Oi, Margarete. Tudo bem? Oi, Thaís. Oi, Thaís. Tá bom minha conexão, Elaine? Sim, tá bom. Então tá bom. Vocês vão ver diferente aí, que aqui do lado, vocês terão agora, em alguns momentos do nosso webinar, vocês vão ter uma enquete, tá? E aqui no chat. Então, quem estiver com a aba aberta vai ver uma enquete, é só vocês clicarem na resposta, porque são perguntas que vão orientar a Paula durante o nosso webinar de hoje. Vamos iniciar, Paula? Vamos sim. Então tá bom. Obrigada. Obrigada, primeiro, Elaine, pelo convite novamente de participar pela T1. Quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando qual assunto seria interessante trazer hoje. E, assim, acredito que a gente já tem falado bastante, né, sobre o que podemos fazer aí nesse momento de quarentena, o que a gente podia fazer em relação ao financeiro. E eu achei que seria interessante a gente trazer hoje um questionamento sobre os novos padrões de comportamento do consumidor que tende a mudar, tá? Então, na verdade, hoje é um pouco diferente, eu quis sair um pouquinho da caixinha só da odontologia, mas a gente pensar nesse nosso paciente como um consumidor como um todo, né? Porque ele não consome só odontologia. Então, eu vou trazer alguns questionamentos para vocês. Primeiro, eu vou me apresentar. Meu nome, para quem não me conhece, eu sou Paula Cristine, eu sou formada em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, tenho 23 anos de experiência em gestão de negócios e 13 anos de experiência em gestão de clínicas odontológicas. Nossa empresa dá cursos, né? Atualmente a gente faz alguns cursos junto com a T1, presto consultoria atualmente para 110 clínicas odontológicas, faço mentoria e auditoria financeira regular em algumas clínicas também. Bom, a nossa empresa já fez mais de 500 projetos de consultoria, esses são alguns dos nossos clientes, só para vocês me conhecerem um pouquinho. Eu sempre trazia essa foto quando eu falava sobre transformação digital, mas eu achei interessante hoje trazer novamente para dizer que os nossos comportamentos, ele muda ao longo dos anos, né? E essa foto já é um pouco antiga, de 2013, mas mostra na época, né, que em 8 anos, de 2005 para 2013, olha a mudança de comportamento. Se eu não me engano, aqui foi na posse do novo Papa, e como que mudou o comportamento, né? Em 8 anos, lá em cima na foto, não tinha ninguém tirando fotos de celulares em 2013 também. E aí isso mostra que, na verdade, algumas mudanças, elas podem ser devagar e algumas repentinas. O que acontece em época de pandemia, que na verdade a pandemia acaba sendo um catalisador dessas mudanças, né? E essa pandemia e essa quarentena, na verdade, acelerou alguns processos na mudança do consumidor, das pessoas e principalmente da transformação digital, né? Então, muitas empresas que estavam engatinhando com alguns planos de transformação digital foram obrigadas aí a mudarem todo o plano de negócio deles, de uma hora para outra, em semanas, né, na verdade.
E aí eu fiquei pensando na nossa vida, o que mais que mudou, né? E aí eu fiquei pensando, quando eu era criança, a gente não usava cinto de segurança. Eu não sei se todo mundo aqui, qualquer idade de vocês, mas uma coisa que eu fiquei pensando, quando eu era criança, eu lembro que minha mãe me levava assim, sabe, atrás do banco do passageiro, atrás tinha tipo aquele lugar que fica atrás da gente, e eu ia deitada lá nas viagens, sabe? Colocava um travesseirinho deitada. E como que as coisas mudam, né, em relação à segurança. Então, ninguém andava com cinto de segurança. Se pensar que a gente, na verdade, as pessoas fumavam dentro do restaurante, das baladas, né? Eu lembro que a gente voltava cheio de cheiro de cigarro no cabelo. Então, na verdade, existem mudanças que vão acontecendo, e se a gente parar para pensar, é para melhor. Mesmo da odontologia, se você pensar, acho que foi na época do advento da AIDS, né, do HIV, que começou a se usar luva, né, nos consultórios. Antes, eu nem sabia disso, quem me contou foi a doutora Mônica, que antes não usava luva nos atendimentos, e que os dentistas, na época, acharam um absurdo, dizendo que isso aumentava muito o custo, e muitos, inclusive, até se aposentaram nessa época, né, porque acharam que não iam conseguir ficar com assumir essas mudanças. E hoje é uma coisa normal. E até comparando um pouco com a medicina, eu trabalhei com dermatologista e oftalmologistas também. E eu não sei se vocês sabem, os médicos não usam luva como usam os dentistas, né? Então, na verdade, se você pensar, muita coisa foi mudando ao longo do tempo. Uma das coisas que eu acho que vai acontecer depois dessa quarentena e com essa pandemia, eu acredito que o mais respeito ao sistema de saúde, não só o sistema de saúde em si, em relação, mesmo ao SUS, tá? Eu acredito que o SUS, mesmo com as dificuldades que tem, ainda vai ser o salvador, assim, né, muitos países não têm esse sistema universal de saúde que tem o Brasil. Eu acho que ele vai sair mais forte depois dessa pandemia. E mesmo os profissionais de saúde, né, como médicos, enfermeiros e os dentistas, né, eles estão saindo com mais respeito. Acho que as pessoas estão percebendo a importância e a valorização desse profissional. E aí cabe um pouco em relação à odontologia, eu percebo às vezes, assim, não me levem a mal o que eu estou querendo dizer, mas muitas vezes eu percebo os dentistas, eles se afastando um pouco para o lado da saúde e querendo se aproximar só da estética. Não que não seja importante, que seja um segmento, mas a gente não tirar o pé da odontologia da área da saúde, né? Em muitos países a odontologia faz parte da medicina, né? E eu acho que isso é uma coisa boa, né? A gente colocar a profissão da odontologia, valorizar a profissão da odontologia como uma profissão essencial de saúde, né? E tanto que ela é caracterizada como atividade essencial, mesmo com os riscos que a gente sabe que possui, né? Então, eu acredito que vamos sair disso com mais respeito, né? Assim, na categoria dos profissionais de saúde. E aí, essa pergunta, né? Mas tudo vai mudar? Na verdade, tudo já mudou, né? Ela só se acelerou, na verdade. Então, o que eu coloquei essa foto, né, de uma senhorinha mexendo no iPad, né? Então, a gente tem visto pessoas de terceira idade que... Vou te dar um exemplo, né, da minha mãe e do meu pai, que não gostavam de mexer muito no celular, e hoje já manda WhatsApp, faz videochamada, mexe no Instagram. Então, assim, as coisas eles foram obrigados a mudar, né? Mesmo com toda dificuldade ou resistência que tinha, foi preciso mudar. E como eu falei, essas pandemias, em tempos de pandemia, normalmente acaba funcionando como um catalisador de mudanças. E normalmente eu acredito que sempre para melhor, tá bom? Bom, a crise com certeza afetou profundamente a vida dos brasileiros. E aí agora eu estou falando dos brasileiros e das pessoas em geral, não estou falando dos consultórios odontológicos, tá? Acho importante a gente salientar isso, que eu não estou aqui falando do consultório odontológico. As pessoas falam muito em assim, a gente precisa pensar fora da caixa, mas efetivamente eu vejo poucas pessoas pensando fora da caixa, né? Eu nem gosto, na verdade, desse termo. Mas o pensar fora da caixa é realmente a gente sair do nosso umbigo, né? Sair dos nossos problemas e da odontologia e pensar nos consumidores, nos clientes, quer dizer, no seu paciente, que é um cliente, e que ele é um consumidor não só de odontologia, mas que ele está dentro de um contexto
né, que consome outras questões, que possui medos e que está passando por várias mudanças, inclusive nós nos incluímos disso. Então, a gente está falando dessas pessoas. Então, a crise afetou profundamente a vida dos brasileiros, né? Eu estava lendo uma pesquisa da McKinsey, que é uma consultoria, né, e ali eu li que 80% das pessoas se sentem inseguras em relação à economia, 40% com medo de perder o emprego, 50% com renda reduzida, e 70% está cortando gastos, né? Então, isso realmente aconteceu, é uma pesquisa feita, então, pela McKinsey. E aí, mas aí a gente pensa assim, tá, e as empresas, né? Como que vai ficar? A verdade, quem já tem me acompanhado em alguns webinars, eu tenho falado que a crise, ela vai acontecer, quer dizer, ela já está acontecendo, e muita coisa vai acontecer, e infelizmente, algumas empresas não vão resistir. Isso não é o fato da gente ser negativo ou pessimista, mas a gente precisa encarar os fatos, né? O fato de você encarar a realidade não quer dizer que você vai desistir e ficar pensando em pessimismo, mas tem que encarar de frente o problema. E aí as empresas que são resilientes, ou seja, que conseguem sobreviver a crises, e o brasileiro tem essa capacidade, né, maior que eu acredito que os outros países de superar a crise. E eu brinco que eu não sei se é por ignorância de ignorar mesmo a crise ou porque já está muito resistente de tantas crises que a gente passou, né? Mas, enfim, essas empresas que sobrevivem a esses momentos de crise são aquelas que, primeiro, preservam o fluxo de caixa. Se você olhar qualquer... Hoje, né, o que mais tem é pessoas fazendo lives, webinar. Se você vê as pessoas, grandes empresários dando entrevista, eles sempre estão preservando o fluxo de caixa. E esse foi o tema que eu falei em vários webinars, se vocês depois quiserem pesquisar, até no site da T1 tem os outros webinars que eu fiz, que fala como preservar o fluxo de caixa. E aí, isso mostra que é momento que a gente não vai fazer novos investimentos, né, para proteger o fluxo de caixa, vai, enfim, aproveitar as ações do governo e várias outras coisas que hoje não é o foco da gente falar, mas preservar o caixa, ou seja, o dinheiro ali para a gente sobreviver. Ou seja, em época de crise, a gente precisa sobreviver, ok? Quer falar alguma coisa, Elaine? Sim, só para te situar em relação à resposta da enquete, a gente colocou se eles estavam atendendo, ficou muito dividido, deu 36% no sim, 31% no não e 31% só nas urgências. Então, a gente está em terço, realmente os dentistas estão, assim, divididos. Eu acho também por causa da localização, né? Tem locais que foram liberados de atendimentos eletivos, outros que ainda estão preservando a quarentena, outros, como aqui em São Paulo, que a cidade, o prefeito está desesperado, então, assim, a gente está com isso bem dividido, só para vocês situar aí. Ah, tá bom, obrigada. Na verdade, o que acontece é que ninguém sabe o que fazer, né? As pessoas estão muito com medo. Apesar de estar com medo de voltar, precisa voltar, né? Por conta do fluxo de caixa. Mas o fato é que mesmo quem tinha caixa e tinha reserva, dos meus clientes, eu sugeri que preservasse o fluxo de caixa. Até porque a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar, né? Então, assim, novamente, não é porque eu estou sendo pessimista, mas a gente precisa encarar a realidade. E eu sempre comparo quando a gente está endividado, né? A pessoa está endividada, não quer nem olhar o saldo da conta, e aí fecha os olhos. Não, precisa encarar de frente e enfrentar, ok? E aí, outra característica de empresas resilientes à crise é que ela faz uma rápida transformação na operação. Então, não fique esperando as coisas acontecerem, sabe? Então, precisa tomar decisões rápidas. Então, muita gente teve que tomar decisão rápida, se ia, por exemplo, suspender o contrato de trabalho dos funcionários, se ia dar férias, eventualmente se ia demitir alguns funcionários, se vai mudar de localização. Então, essa tomada de decisão rápida, é óbvio que você precisa de dados, né? O que acontece com a maioria das pessoas, principalmente na odontologia, que muitas vezes eles não têm esses dados, porque não estava previamente organizado, né? E eu brinco que não precisava ser o Covid, poderia ser qualquer outro problema, já que vocês são prestadores de serviço, né? Então, se você tem um problema na mão, no dedo, quebra, enfim, qualquer doença, poderia acontecer isso. Mas, enfim, quando você tem dados, você consegue tomar decisões mais assertivas, né? Mas, então, isso faz você tomar decisões rápidas em momento de crise como esse. Então, a questão é, a gente precisa analisar teu cenário e tomar decisões. E, às vezes, decisões que não são fáceis, né? Eu fico imaginando, mais ou menos, sabe quando a gente está numa enchente e você está dentro do carro?
e aí você precisa decidir. Se você sai do carro, você fica lá tentando a enchente passar. E é uma decisão, assim, que tem que tomar muitas vezes em 5 minutos. Claro que, comparando com o negócio, não é 5 minutos, mas tem que ser rápido. Isso vai fazer, muitas vezes, você sobreviver ou não, tá? Então, tomar essas decisões é extremamente importante. E aí, observar além da crise, né? Então, eu vejo muitas pessoas me perguntando assim, mas como que eu vou fazer para recuperar isso que eu perdi? Então, primeiro, a gente não pode olhar só a curtíssimo prazo, né? Então, assim, como que eu vou fazer para pagar o boleto de amanhã? Ok, né? Então, a gente tem que tomar essa decisão, mas olhar muito além só da crise, mas olhar esse novo cenário, né? Que as pessoas têm chamado de novo normal, né? Porque aí sim você vai enxergar oportunidades. Daqui a 10 anos, gente, a gente vai olhar essa história e vai falar assim, olha, como aquela pessoa foi inteligente, ela percebeu uma oportunidade naquele momento. Eu tenho certeza que daqui 5 anos, 10 anos, vai ter muitas empresas que vão surgir desse momento e que a gente nem imagina que vai existir. E algumas, infelizmente, também não vai sobreviver. E é importante a gente entender qual que é o teu momento, né, para a gente tomar essas decisões rápidas. E aí, foco no planejamento, né? Então, assim, precisa planejar. E aí, o planejamento, eu tenho falado que o curto prazo tem sido uma semana. Né? A gente planeja uma semana, daqui uma semana a gente planeja de novo, porque as coisas estão mudando muito rápido. E previsão ninguém tem, né? Nem os grandes economistas têm. Então, você precisa estar muito atento às informações. Eu falei, estava conversando com a Elaine, que eu nunca me mantive tão informada. O tempo todo eu fico comendo informação para saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tá? E aí, quando a gente fala de entender esse consumidor, a gente precisa entender uma das coisas que a gente precisa compreender, que são as diferenças nas gerações, né? Então, existem diferenças nas gerações, na forma que as gerações consomem e na forma que essas gerações reagem a crises como essa, né? E essas gerações vão agir de maneira diferente. Eu não sei se vocês já leram sobre esses assuntos, mas, por exemplo, existe a geração do Baby Boomers, né, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, que teve o boom, né, de nascimento. Aliás, o pessoal tem brincado, será que com essa quarentena também vai ter um baby boom, né, nascer um monte de criança, porque as pessoas estão em casa? Aí eu falei, não vai acontecer, porque hoje tem Netflix e Xbox. Meu marido está aqui dando risada. Mas, enfim, então a geração dos baby boomers são aquelas pessoas que queriam segurança, que achavam que iam entrar para uma empresa e iam se aposentar nessa empresa. Então, essas pessoas, elas queriam segurança, emprego para a vida toda, se aposentar. Essa é a geração dos baby boomers. A geração X, né, que nasceu entre os anos 70 a 80, foi a geração que quis se rebelar meio contra isso, né? Então, que quis quebrar essas regras e ir ao mercado de trabalho. Então, são pessoas mais competitivas, que queriam vencer na vida, né, que queriam ser empreendedores. Começou essa geração X, e que ela tem uma característica própria de encarar essas dificuldades e também de consumir, tá? É importante, claro que hoje, nesse webinar, não vai dar tempo da gente falar com detalhes sobre isso, mas é importante vocês entenderem que as pessoas consomem de maneira diferente. E a geração Y, né, que nasceu de 80 a 90, né, 95, por aí, que é a geração do milênio, que a gente fala, a geração Y, que é uma geração mais conectada, né, então, assim, ela aprendeu a lidar com a tecnologia, então, essas pessoas consomem muita tecnologia, então, são aquelas pessoas que gostam de estar com o celular da última geração, que querem tudo de tecnológico, elas gostam da tecnologia, são consumistas, tá? A geração Z, que nasceu depois de 95, lá pelos anos 2000, a geração Z, ela já nasceu com a internet, então ela é muito mais familiarizada com a vida online, ela é natural, né, a internet para ela já nasceu com isso, ela não consegue imaginar como que antes existia vida sem Netflix. Meu filho, quando eu falo que tem que esperar um desenho na televisão quando eu estou na chácara, ele não entende o que é esperar o desenho, ele pensa, mas como assim? É só escolher, né? Então ele não entende essa vida offline. E a geração alfa é essa que, na verdade, uma geração nunca foi tão exposta à quantidade de informação como a geração alfa, tá? Que é essa geração depois de 2010. Então, assim, é importante a gente entender a diferença dessas gerações, porque eles pensam diferente, reagem diferente e consomem de maneira diferente. E a gente precisa entender porque essas gerações também vão ser nossos consumidores, né? Hoje, talvez, são consumidores que
vai através dos pais, né? Ou daqui a pouco eles mesmos vão tomar as próprias decisões, tá? Então é importante a gente perceber isso. Bom, como eu falei, né, que essa pandemia teve uma aceleração na transformação digital, então muitas pessoas que não compravam, por exemplo, por aplicativo, eu mesma nunca tinha feito mercado através de aplicativo, né? Até já tinha comprado restaurante, né, comida, mas nunca mercado. Então, assim, muitas empresas tiveram que transformar. O mercadinho aqui da esquina da minha casa começou a vender pelo Rappi, então eu percebo assim que teve uma aceleração na transformação digital. E aí o digital onipresente, né? Então, assim, 4 milhões de novos consumidores online depois da pandemia. Gente, vocês têm ideia do que é isso? 4 novas pessoas nunca tinham comprado online e compraram agora, tá? Então, você fala assim, Paula, mas o que isso tem a ver com odontologia? Tem a ver que essa mesma pessoa, ela vai estar no seu consultório, né? Então, assim, essa pessoa que talvez não tinha tanto acesso ao digital, agora vai ter. E a gente tem que pensar, né, o tal do fora da caixa é isso, a gente pensa nessa pessoa que talvez antes não tinha tanto familiaridade, de repente fazer um agendamento pelo celular, né, ou mexer com o app, não sei. A gente, a grande questão que eu quero trazer hoje para vocês é a gente pensar nessas mudanças do comportamento das pessoas, tá? 40% das pessoas estão fazendo mais compra online, ou seja, já fazia, mas está comprando mais, como no meu caso, por exemplo. E 35 pessoas pretendem diminuir as idas às lojas físicas. Na verdade, já existia uma mudança do que a gente chama de omnichannel, que as pessoas, elas pesquisam pela internet, vão ao shopping para olhar lá, por exemplo, o celular, então tem aquela experiência com o produto, e muitas vezes elas voltam e compram em casa, né, pela internet, né? Já existia esse movimento de as lojas físicas serem muito mais de experiência com o produto e a compra ser online, mas eu acredito que isso vai acelerar muito mais. As pessoas, as idas ao shopping, com certeza, vai mudar bastante. E aí, por que isso influencia a odontologia? A gente tem que pensar o seguinte, essa pessoa, eu fiquei pensando, inclusive, em mim, eu gastava 3 horas por dia no trânsito. E aí, o que a gente faz com essas novas 3 horas na vida? Né? Então, é uma mudança no comportamento, que as pessoas também não sabem ainda o que estão fazendo com isso, né? E outra coisa, vai ter uma mudança também na forma de consumo, será que vai consumir menos? O que ela vai fazer com esse dinheiro que sobra, né? Tudo bem, agora está em crise, mas a gente vai passar por esse momento de crise, né? Então, vai ter uma mudança que também ninguém sabe, mas a gente precisa estar observando, tá? Como eu falei, o consumo repensado, né, do minimalismo. Tenho ouvido muitas pessoas falarem assim, nossa, eu não preciso de tanta coisa, né? Porque agora que você está em casa, você começa a rever valores, será que eu preciso trabalhar tanto? Porque todo mundo está gastando menos, né? Porque como a gente sai menos, a gente acaba gastando menos, não só porque a gente quer, mas porque a gente gasta mesmo, né? Então, não vai em restaurante, não vai em cinema, não viaja, então você está gastando mesmo. E aí teve esse despertar para entender o que realmente é necessário, né? Do minimalismo, que já vinha nessa tendência, mas mesmo quem não era bem consumista, eu acho que acabou repensando sobre isso, né? E aí também vai começar, na minha opinião, um movimento aí do faça você mesmo, né? Do it yourself, né? Muita gente querendo fazer o próprio bolo, cortar o próprio cabelo, né? Mesmo com a questão das máscaras, as pessoas querendo fazer máscara, que é uma das coisas que mudou com as pessoas tendo um pouco mais de tempo, mesmo quem está trabalhando no home office, por exemplo, ou vocês que estão atendendo só emergência, está ficando um pouco mais em casa, então está tendo esse prazer de trabalhos mais manuais. Existe um estudo das buscas por trabalhos manuais, de cuidado com a pele, então, assim, de fazer você mesmo, né? Então, existe uma tendência agora das pessoas fazerem mais esse tipo de coisa, tá? E essencial. O essencial é algo que eu acredito, essa palavra é muito forte e vai ser forte, e tendência. Então, em relação à odontologia, o que eu posso dar de dica para vocês? Por exemplo, o que eu faria se eu fosse dentista, né? Porque eu não sou dentista. Eu traria, neste momento de crise, algo que eu faço ligado à palavra essencial, mais ou menos assim. Eu não posso trazer isso para uma identidade de supérfluo, porque senão a pessoa vai rejeitar. Então, falar, por exemplo, que fazer uma profilaxia é essencial e que isso é importante para a saúde,
ou que fazer um tratamento ortodôntico não é só por uma questão de estética, mas é por uma questão de problema de dor de cabeça, porque agora está mais estressado e dá problema de ATM, se eu trago isso para o meu consumidor, para o meu paciente, que isso é algo essencial, então, como eu falei, trazer a odontologia de volta para a saúde, para o essencial, tanto que é uma atividade essencial, eu acredito que esse é uma chave importante na comunicação de vocês com os pacientes, tá? Sair um pouco da questão da estética, porque a estética remete um pouco para o que é descartável no momento de crise, mas trazer para o essencial. Então, a gente precisa ser inteligente na maneira que a gente se comunica com o paciente, tá bom? E não é enganação, né? Não é isso, eu não estou querendo que você engane ele, mas se você acredita realmente que aquilo também tem uma questão funcional, e aí trazer para isso é muito importante, tá? Porque eu acredito que agora, se a gente trazer para esse lado, até escrevi uma matéria lá no meu Instagram essa semana, dizendo que quando a gente vai para esse consumo por impulso, que eu abomino, né, na verdade, esse tipo de venda emocional, mas essa venda por impulso, eu acho que pode trazer até para um lado negativo. Eu acho que o paciente ele pode encarar como, tipo, ele não está entendendo que eu estou sem dinheiro, né, como algo que não tem empatia, né. Agora, você trazer isso para o essencial, eu acho que é um dos segredos, tá? E aí, foi sobre isso que eu escrevi, dessa matéria que no meu Instagram, que eu falei sobre a pirâmide de Maslow, que não sei se vocês já ouviram falar, quem fez meu curso, acho que já sabe sobre isso, que é a pirâmide das necessidades humanas, que normalmente a gente usa isso aqui para motivação de equipe, para liderança, mas nesse momento tem tudo a ver com consumo, né? Então, o que diz Maslow, né? Um estudo de 1954, ele fala o seguinte, que a primeira necessidade que a gente tem que ser atendido é as necessidades fisiológicas, né, de sobrevivência, né, então alimentação, sono, né, que são as necessidades fisiológicas. Depois, primeiro isso. Então, assim, se a gente não tem atendido as necessidades de sobrevivência, a gente não se preocupa com o resto das necessidades. O que eu quero dizer com isso? Se hoje eu estou com tanto medo de sobreviver, vamos dizer, a pandemia, eu consumidor, a última coisa que eu vou pensar é em ter minha autoestima, tá? Assim, não é a minha prioridade, porque eu quero sobreviver, é quase que um instinto, né? Então, a primeira necessidade que a gente tem é fisiológica, depois de segurança. Então, essas duas aqui é o que hoje o consumidor está buscando. Ele quer segurança financeira, segurança de saúde, ele quer primeiro essa segurança. Então, ele não está pensando nessas outras necessidades, que quer dizer de pertencimento, de autoestima, né, de autorrealização. Neste momento, ele está pensando aqui, talvez com o passar do tempo, quando isso vai se tornar o novo normal, a gente vai voltar a pensar sobre essas questões. Mas agora as pessoas estão preocupadas com as necessidades básicas, tá bom, dessa pirâmide. No varejo, né, eu tenho um grupo, eu trabalhei na Blockbuster, né, e eu tenho um grupo de gerentes que trabalhou comigo naquela época, e hoje eu estava conversando com eles, eu falei que eu ia fazer esse webinar com vocês, e eu falei assim, muitos deles trabalham ainda no varejo, e aí eu pedi algumas opiniões para eles, eles falaram sobre isso, da tendência da infidelidade do consumidor, né, a gente já vinha essa tendência da infidelidade às marcas, tá, gente? Eu não estou falando de casamento, mas, assim, uma tendência de infidelidade do consumidor às marcas, né? Cada vez menos fiéis, né? Então, a gente, por conta de querer economizar, a gente compra lá um sabão em pó do Carrefour, né? Do dia, para economizar. Então, tem essa infidelidade. Quando a gente fala em varejo. Mas aí, falando em serviço, eu acredito que no serviço é diferente. Na minha opinião, em relação ao serviço, a gente normalmente, em momentos de crise, a gente vai naquele que a gente confia mais, né? Porque serviço ele é muito ligado à pessoalidade, diferente de consumo de varejo, que eu falo assim, mercado, né? Produtos em si. Mas quando a gente fala em serviço, eu acredito que a gente vai mais onde a gente confia. Ainda mais quando a gente está falando da questão lá de segurança, né? E aí, na medicina, na saúde, na odontologia, então a gente fala de relacionamento. Relacionamento, e assim, aí sim, né? Eu acho que as pessoas são fiéis
naquele que a gente confia. Então, nesse momento, se eu tô com medo de ir ao médico, eu vou naquele que me conhece desde criança, sabe? Que eu tenho certeza que vai cuidar de mim com muito carinho, que sabe a minha história, né? Então, na odontologia, eu acredito a mesma coisa. Esse é um momento de as pessoas que têm relacionamento maior com os teus pacientes, esses pacientes se sentem mais seguros. Mais ou menos assim. Ah, de repente ele pode até experimentar um outro dentista para fazer uma coisa diferente que você não faz. Mas agora, se ele está com uma dor de dente, ele vai naquele dentista que ele confia. Sabe que ele sabe o nome. Por isso que relacionamento neste momento e confiança é o que vai diferenciar os profissionais, tá? E a gente só fala em relacionamento quando a gente verdadeiramente se preocupa com o nosso paciente, né? Porque o relacionamento, ele é de duas vias, né? Não é só um relacionamento que ele gosta de você e você só vê ele como cifrão, né? Não, o relacionamento tem que ser de duas vias. E aí tem a ver com a empatia, né? Empatia vai ser, com certeza, o grande diferencial das pessoas aí desse novo normal, né? A gente já vê isso com a tendência hoje da humanidade. Isso me alegra, em pensar que, na verdade, a gente tem ido para um mundo melhor, né? Porque nunca se viu tanta solidariedade, né? A impressão que eu tenho que é uma limpeza mesmo no mundo, né? Que tem que sentir o que o outro sente, né? Então, a gente, por exemplo, quando você está doente e você não sai de casa, você está pensando no outro, né? Não em você, porque você já está doente mesmo, né? Vamos dizer assim. Mas você tem empatia e é isso que vai fazer a grande diferença nos profissionais do futuro, com certeza. Porque a empatia não só você percebe o outro, como o outro percebe que você percebeu ele. E quando a gente fala em profissional de saúde, nada mais agradável e de confiança quando você percebe que o profissional entendeu o seu problema, né? Que ele realmente te ouviu e entendeu qual o seu real problema, né? E aí tem a ver aí com a confiança e o relacionamento com esse paciente. E aí, como eu falei, solidariedade, né? Em tempos de pandemia, né? Que nunca se viu tanta solidariedade. E segurança, né, gente? A gente pode me perguntar, viu? Assim, pode me interromper aí com as perguntas, qualquer coisa, a Elaine vai me questionando. A segurança. Super claro, Paula. Tá super claro, Tá. Ninguém tem nada de dúvidas. Depois eu vou passar para você as respostas da enquete. São super interessantes também. Tá bom. Em relação à segurança, eu acredito que esse vai ser um diferencial, né? Um diferencial de você escolher ir ao profissional, não. Hoje, quando a gente faz compra no mercado, eu fico pensando, né? Será que quem embalou estava de máscara? Será que essa empresa se preocupa? Quantas pessoas a gente tem visto que não saiu da quarentena, mesmo assim ficou doente, né? Porque comprou uma pizza e a pizza estava contaminada. Então, hoje, a segurança, ele realmente vai ser um diferencial competitivo, com toda certeza, mas a gente não basta fazer, a gente tem que comunicar, né? Eu já falo, por exemplo, já falava, né, nos meus cursos, que o fato de você pegar a luva na hora do... Tô falando antes da pandemia, tá bom? Então, tem muitos dentistas, por exemplo, que já para adiantar, deixava a luva ali em cima da bancada, né? E o paciente não via pegando da caixinha. Então, o paciente, ele não sabe que aquela luva é descartável, né? Então, assim, parece uma bobeira, mas o paciente vê você lavando a mão na frente dele, por exemplo, por mais que você já lavou, mas você fazer isso na frente dele, então você está demonstrando que você está seguindo os protocolos, né? Na verdade, eu nem sou especialista em biossegurança, não sei se tem que fazer isso antes, nesse momento, tá, de pandemia. Eu só estou falando na questão que a gente precisa comunicar ao paciente, né? De toda a sua preocupação com biossegurança. Então, até nos webinários que a doutora Mônica Romero fez, ela falou para sinalizar no consultório, né, do que você tem feito de cuidado com biossegurança, porque o paciente precisa saber disso, né? Eu acho que num momento antes, né, dessa situação que a gente está vivendo hoje, parecia muito óbvio que todo mundo lavava a mão, era óbvio que todo mundo usava luva descartável, óbvio assim para o dentista, né? Mas agora, como você falou, você vai ao mercado, ou você não foi até o mercado, mas você quer saber como essa pessoa tratou a sua mercadoria antes para chegar na sua casa. Então, talvez seja realmente um ponto que a gente vai ter que começar a fazer, mostrar que a gente
ter esse cuidado com a biossegurança, mostrar que você lava a mão, mostrar que o seu avental você joga no lixo assim que você atende ele, né? Então, é uma forma que você vai demonstrar o cuidado. Mudou, né? A gente era simpático, dava um abraço, conversava, lembrava, tinha até aquelas dicas, lembra do nome do cachorrinho que ficou doente, se fulano foi viajar. Isso tudo ainda é importante, mas agora tem esse cuidado a mais que a gente tem que ter em relação à higiene do consultório e à nossa própria biossegurança, né? É muito louco isso, essa mudança. Sim, e na verdade eu percebi isso, né, quando eu fui levar meu filho para tomar vacina, quando ele era bebezinho, que eu percebi que lá no lugar que dava vacina, todas as vezes ela lavava a mão a hora que eu entrava na sala, e eu via que isso era proposital, para mostrar que estava lavando a mão. Sim. Então, assim, o que parece óbvio para a gente não é óbvio para o paciente, não é óbvio, tá? Então, ele precisa saber o que você faz para ficar seguro, né? E aí, em relação ao que você falou da questão que a gente gosta de abraçar, e até tem que falar menos, né, para não ficar soltando saliva, na verdade, a maneira da gente demonstrar essa empatia e esse amor, assim, eu acho que vai ser muito pelo olhar, né, porque é o que tá... E aí o olhar, eu sou muito romântica, né, eu falo isso, acho que tem gente que até fala assim, a Paula fala umas coisas, mas eu realmente acredito nisso, é que eu acredito de verdade, quem me conhece sabe que eu acredito de verdade. E eu acho que a gente vai ter que falar pelo olhar, e o olhar ele só tem a ver com a verdade, né? Ninguém consegue mentir no olhar, né? Então, por isso que eu acho que se você acredita mesmo no que você está fazendo, que você está ouvindo, prestando atenção, é muito importante você estar olhando, né? Porque eu sempre brinco, né, nas minhas aulas, eu falo assim, a pior coisa que tem é você estar lá no dentista, aí entra alguém e fala, tem que ligar para fulano, tem que fazer tal coisa, você não está prestando atenção no paciente. Então, prestar atenção agora é estar olhando para ele, né, tá ali 100% com ele no olhar, né, acho que é isso. Sim. Bom, vamos passar então aqui da segurança, e aí a limpeza, né, que já era muito valorizada, vai ser muito mais observada, né, gente? Eu sempre já falei que a limpeza no consultório, por mais que você cuidasse muito dos seus materiais, mas se teu chão estava com uma manchinha, ou se o teto estava com uma teia de aranha, que é onde o paciente mais olha, né, para o teto, que ele fica sentado olhando para o teto, e ele fica olhando, ele sempre associa que o teu material também está sujo, por mais que não seja isso. Mas eu acho que agora muito mais observado, então a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive com parede suja, sabe assim? E outra coisa, a falta de organização também parece que está sujo, mesmo que está limpo. Não sei se já foram numa casa que ela é limpa, mas ela é bagunçada e dá uma sensação que está sujo. Então, sabe aquela coisa do menos é mais? Mesmo assim, tudo muito clean, muito... Até porque, né, se você tiver muita coisa na sala para esterilizar tudo aquilo, desinfectar, né, que fala, tudo aquilo, quanto menos você tiver, vai ser melhor, né? Então, a limpeza vai ser muito mais observada, tá, gente? E aí, agora falando do consumidor, né, um novo papel da nossa casa. Vocês já pensaram sobre isso? Por exemplo, uma das coisas que eu acho que vai crescer muito vai ser reforma, né? Eu acho que as pessoas, quando voltar esse novo normal, as pessoas vão repensar na casa, sabe? Assim, eu mesmo já fiquei aqui em casa, como eu tô sem faxineira, e fica lavando, limpando o chão, falei, não, esse chão não dá, eu preciso trocar esse piso. Eu acredito que as pessoas, primeiro que elas, como estão passando mais tempo em casa, elas querem um ambiente mais gostoso, mais fácil de limpar, né? Eu acredito isso também. Pelo menos eu pensei muito sobre isso. Né? E o novo papel da casa, né? Então, com certeza o home office vai se tornar uma nova realidade. Em várias empresas que tinham esse projeto, mas não tinha coragem de tirar do papel. Né, e viu que é possível, com a mesma produtividade ou até mais, gastando menos vale transporte, com muita coisa menos. Né, então, a casa ela vai ter um novo papel. Né? Na verdade, essa mudança já precisava acontecer, principalmente em grandes centros, como São Paulo, por exemplo, que gasta muito tempo com trânsito. Já era necessário, todo mundo sabia, mas as empresas não tinham coragem. E aí, como eu falei, a pandemia foi o catalisador disso e proporcionou essa mudança, né? E eu acho que não vai voltar como era antes, tá? Com certeza as empresas vão economizar aí, até para proteger mais o caixa. Imagina, uma empresa de telemarketing não precisa ter um galpão enorme, né? Alugando aquilo lá, porque cada um está na sua casa, ela vai economizar com o galpão, vai economizar com vale transporte e muitas outras coisas, tá? E a casa, então, ela tem um novo papel. E aí a gente tem que pensar nesse paciente
vocês percebem quando eu falo, eu não estou falando de odontologia, mas eu estou falando do teu paciente, né? E esse paciente, ele vai ter novas prioridades, né? Ou novos conceitos, né? Eu percebo que no começo as pessoas estavam reclamando muito, tô confinado, né? E no fim, eu acho que as pessoas também gostaram um pouco de ficar em casa, sabe? Assim, começaram a gostar de fazer um bolinho de uva pro filho, gostaram de ficar mais em casa e tá criando novos hábitos, né? Então, assim, muitas vezes teve que mudar, colocar um home office, onde que vai colocar? Eu, por exemplo, fiz um home office na varanda aqui no meu apartamento. Daí a gente mudou tudo. Então, tem um novo papel aí da casa, né? E aí, como eu falei, o home office veio para ficar, com certeza. E aí, o conforto, só para vocês terem uma ideia, que eu estava lendo esse estudo aí da McKinsey, que em relação às roupas, claro que todo mundo fala que tem que trocar de roupa, né? Mas por mais que a gente se troque, né, para trabalhar em casa, talvez vocês não percebam isso, porque no caso de vocês não dá para trabalhar em casa, né? Com exceção, talvez, os ortodontistas que podem fazer, estão fazendo algumas consultas online, né? Com a possibilidade de Invisalign, mas a maioria não tem essa experiência de trabalhar em casa. Então, eu estou trabalhando em casa. Tudo bem, a gente até se arruma, mas você coloca uma roupa mais confortável. E existe uma tendência, por exemplo, no mercado de roupas, que as pessoas vão buscar roupas mais confortáveis. Olha só. Né? Então, as marcas já estão pensando nisso, né, de roupas mais confortáveis, né? Ou às vezes, né, a gente se arruma daqui para cima e embaixo continua de pijama, né? Então, assim, é uma tendência no mundo da moda. Você vê que a gente tem que pensar em toda essa mudança no consumidor, né? E também em relação à máscara, eu fiquei pensando, outro dia uma dentista falou num das minhas lives, falou assim, como que é o dente, né, por trás da máscara, né, o sorriso atrás da máscara, né, a maquiagem atrás da máscara. E a gente tem que pensar que o paciente também vai... Bom, mas também existe uma vingança, né, que eu li outro dia, que ele vai estar sentindo pro bafo, né, então ele vai ter que cuidar da saúde bucal dele. Foi bom. É a vingança. Olha, isso virou essencial, tá vendo? Essencial, porque ele vai perceber que ele nunca percebia. No seu próprio veneno. Bom, e aí os consumidores, e aí a gente se inclui, que a gente está executando novos papéis, né? Então, eu estou exercendo o papel lá da minha faxineira todo sábado, nossa... Antes eu gostava do sábado, né? Agora eu fico bem triste, porque é o dia da faxina, né? Então, assim, a gente está exercendo novos papéis, né? Então, de fazer limpeza da casa, que eu não fazia, de ajudar na lição de casa, então, fazer lá com o homeschooling, né? Fazer lição. Quantas mães estão surtando, inclusive eu, né? Na verdade, a gente está surtando com isso, a gente está cozinhando. E aí, até existe algumas pessoas que falam que é um desperdício, que a gente fala de você fazendo algo que você tem o seu tempo seria muito mais útil fazendo algo que você faz melhor, né? Então, a gente pode pensar que uma professora, quer dizer, uma mãe dando aula, ela não é melhor do que uma professora dando aula. Então, que também tem esse lado de que você está desperdiçando talento, né? Porque você não está fazendo o que você faz melhor. Mas, de certa forma, eu acredito também que a gente está descobrindo novos talentos, né? Novos talentos e novos papéis que também estavam esquecidos, né? Por exemplo, eu mesmo tenho me questionado bastante que eu não exercia direito, na verdade também não exerço ainda 100%, mas o papel de mãe, por exemplo. Mas a gente revê, né, isso, porque é um papel que é esperado, né? Principalmente pelos nossos filhos. E aí, com certeza, isso vai ter uma mudança no comportamento, tá? E aí as pessoas vão tender a querer mais qualidade de vida. Eu acho que fez a gente parar para pensar, e eu falo que todo mundo estava precisando um pouco dessa quarentena, né? Para colocar as coisas em dias, e fez a gente repensar em relação à qualidade de vida, né? Porque a pandemia, por mais que você estivesse negando, todo mundo ficou com medo de ficar doente, de repente, né, repensar no que realmente vale a pena. E aí a qualidade de vida. E aí isso influencia o consumidor, porque isso vai mudar a forma que ele faz as decisões de compra, gente. Então, a gente tem que pensar que sim, isso vai afetar a forma que ele toma decisões na compra dele, né? Então, até tem uma coisa que fala assim, que as pessoas estão tomando a decisão, porque existe o movimento das pessoas quererem comprar luxo, certo? Né? Existiu esse movimento de comprar mais do que ela precisa, comprar luxo,
E eu acredito que nesse momento as pessoas vão comprar talvez menos luxo, né? E querer mais qualidade de vida, tá? A gente está falando num estudo mais global, né? Não, obviamente, tem caso a caso, mas a tendência tem sido essa, tá? E aí, óbvio, o receio de multidões, muito provavelmente shows, cinemas, teatros, com certeza, e infelizmente, muitos não vão sobreviver, né, a essa nova fase. E a gente tem que pensar que as pandemias, não vai ser só essa, tá? A tendência é que a gente tenha novas pandemias a cada 5 anos, né, nesse novo ecossistema. Então, muito provavelmente vai mudar a forma de entretenimento, que já tem mudado, a gente tem visto aí nas lives, né, mas vai ter muito mais receio de multidões, então isso vai mudar. Então, as pessoas que gastavam muito com show, por exemplo, não vão gastar com isso. O que será que elas vão tomar decisão em gastar esse dinheiro? Quantas pessoas gastam, né, dinheiro com show? Eu conheço bastante gente com cinema, por exemplo, né, eles vão precisar se reinventar, né? E aí também vai ter uma fuga para o interior. Essa é uma tendência das pessoas, até porque com o home office, por exemplo, ela pode trabalhar de qualquer lugar, né? Algumas, não só para o interior, mas às vezes em outros países, também pode ter isso para quem tem a possibilidade, né? Mas essa tendência de ter mais qualidade de vida, né? De a fuga um pouco da repulsa, um pouco das megalópolis, né? Das cidades grandes. Eu acho que vai ter essa tendência também, na minha opinião. E aí, por que é importante falar isso em relação à odontologia? Porque, de repente, você pensa, poxa, pode ser uma oportunidade de eu abrir um consultório no interior, de repente já era uma vontade sua de fazer isso, né? Ou até por necessidade, né? Vamos pensar que no interior tem, muitas vezes, o custo mais barato de aluguel, né? De escola, então o custo de vida é mais barato. Então, a gente tem que pensar, assim, e encarar a realidade e ver, porque no fim, o que importa mesmo é você ter uma vida boa, né? Às vezes eu estava falando isso com o Carlos, o meu marido, eu falei assim, poxa, a nossa vida não pode se resumir a trabalhar para pagar boleto, né? Porque não importa, no fundo, só o quanto você ganha, importa a linha que sobra, né? Então, você pode até ganhar menos, se você gasta menos, sobra mais, né? Você tem uma vida melhor. Então, vai ter uma tendência aí para a fuga para o interior. Em relação, eu acho que essa foto com certeza está editada, né? Mas aí falando lá dos canais de Veneza, que foi falado que o que a Covid fez, né, essas cooperações, 25 organizações aí em relação a mundial, em relação ao meio ambiente, não conseguiu fazer o que a Covid fez, né? Então, em relação à camada de ozônio, à poluição, aos rios que foram limpos, canais de Veneza, né? Então, eles vai ter redefinir a questão da sustentabilidade, né? As empresas vão precisar, e aí a gente também tem que pensar outro lado, né? Com a questão da EPI, a gente está gerando mais lixo, né? Mais lixo contaminado, então, mas que é necessário, né? Então, assim, tudo está sendo repensado. A gente está vendo um momento, gente, histórico, tá? Histórico mesmo, na história do mundo, com certeza. E é muito importante a gente observar fora do nosso umbigo, né? Eu já sempre falo que o seu negócio não é sobre você, né? É sobre o seu paciente. E aí, agora, mais do que isso, a gente tem que ver que esse paciente faz parte de um mundo novo, né? De um mundo novo e que ninguém sabe, nem eu, nem você, nem eles, como é que vai ser. Então, o segredo que eu posso dar para vocês é que a gente precisa observar, não só na odontologia. Observe a mudança do mundo, que está muito mais rápido do que a gente imagina, né? E aí a palavra é essencial, que eu falei, né? Trazer para o essencial, e as pessoas estão buscando segurança, né? Pensem sobre isso. E aí, eu assisti o filme essa semana, se alguém quer dica aí de Netflix, né? Porque em casa, eu adorei esse filme, Estrelas, como que é? Agora esqueci o nome. Se alguém assistiu, me fala aqui, por favor. Estrelas Perdidas no Tempo, não sei, alguma coisa assim. Se alguém souber, por favor, me escreve aqui. E aí, é muito legal esse filme, e aí a gente tem que ser movido a propósito, e as empresas precisam ser movidas a propósito, porque as pessoas têm buscado propósito nas empresas. E todo mundo hoje fala em propósito, né? Parece uma palavra chique, bonita, qualquer um, todo coach agora fala negócio de propósito. Mas propósito tem a ver assim, quantas vidas você realmente já transformou, né?
Esse é um propósito, né? Porque se o propósito for só dinheiro, eu não acredito que essas empresas vão sobreviver, sabe? Eu acho que as empresas que têm um propósito maior do que só o próprio umbigo, mas, vou dar um exemplo, de você transformar a vida dos seus pacientes, de você ter uma história para contar de alguém que você mudou a vida com o seu trabalho, ou de um funcionário que você mudou a vida. Então, quantas vidas você realmente... As estrelas além do tempo, isso mesmo. Obrigada, doutora. Quantas vidas você já transformou, né? Então, não só seus pacientes que você transformou com o seu sorriso. Então, de repente, isso faz parte do teu propósito, né? Porque se não tiver esse propósito verdadeiro de ter sucesso do seu cliente, que é o teu paciente, né? Então, a gente tem que pensar que o sucesso é do paciente, não é teu sucesso, né? E aí o dinheiro é consequência disso. Porque teu paciente tendo sucesso, teu cliente tendo sucesso, a consequência é você ter sucesso. Agora, se você foca só para você, eu acho que as pessoas percebem. Aí, como eu falei, no olhar, isso vai ser muito perceptível. E isso vai acabar limpando o mercado, que eu acho bom, na verdade. Né? E aí, pense sobre isso. Quantas vidas você já transformou? E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Hoje, falando sobre com os meus clientes, vendo alguns clientes que às vezes estavam com dificuldade financeira e hoje, mesmo com pandemia, conseguindo sobreviver a isso. Não estou querendo me gabar, nada disso, mas eu sempre, para quem me conhece, sabe, tanto nos cursos quanto nas consultorias, eu de verdade sempre quis que fizesse alguma diferença na vida deles, né? E aí, hoje, falando com essa minha turma aí da Blockbuster, né, que eu trabalhei eu saí em 2006 de lá, né, já faz bastante tempo, mas a gente tem um grupo até hoje no WhatsApp, e aí a gente falando, e eu fico vendo, quando eu converso, eu vejo os gerentes que trabalharam comigo, que foram meus gerentes, né, que eu cuidava, e hoje eles são coordenadores de varejo, e eles são diretores de franquia, e eu vejo o quanto eu ajudei eles a crescerem, e o quanto é que é importante, a gente pode mudar o roteiro da vida das pessoas. Então, os negócios que vão sobreviver agora, imagina, por exemplo, quanto de desempregados que vão ter, e alguém que tiver uma grande ideia de que possa empregar ou usar essas pessoas, como o Uber, por exemplo, percebeu que existe um monte de desempregado com o carro parado na garagem, se a gente pensar, também foi algo social que a Uber fez, e possibilitar o ganho de muitas famílias, né, sendo Uber. Né? Se alguém percebeu o que pode fazer com essas pessoas, de forma a ajudar elas, acho que o sucesso vai ser consequência disso. Né? Então, tenha um propósito, né? Quantas vezes você já transformou na e é isso, né? Eu terminei aqui minha apresentação, espero que tenha mexido aí com vocês. Tá ligado, acho que o microfone. Só falar um pouquinho, só para terminar, deixei aqui a nosso curso que vai acontecer depois. E aí, Elaine, gostou? Gostei, Paula. Gostei. Eu estou ouvindo mesmo outro microfone, mas acho que não é o meu. Não sei se é. Não sei se é Camila. Você está com o microfone aberto, Camila? Eu achei muito legal, né? São observações, assim, são pensamentos que você teve, como você falou, você estuda, você lê bastante. Espera só um minutinho, deixa eu fechar o outro microfone. Eu não sei de onde vem, né? Tava uma interferência do som, agora acho que saiu. E eu acho legal isso, porque a Paula, ela tem uma visão, né, que ela não é dentista. Então, é sempre legal ver essa visão de quem está de fora, né? Sempre que a gente tem um problema, a gente quer uma análise, é interessante você ver a visão de quem está de fora. E a Paula, apesar de estar de fora, ela entende muito bem do nosso ambiente, né? Então, você falou muito da mudança do consumidor, falou que não era focado ao nosso consultório, mas se você for pensar, você consegue transpor todas essas informações para o nosso estilo de negócio, né? Eu vi assistir uma aula que agora, você até comentou que agora talvez o luxo não seja uma palavra tão evidente que as pessoas vão buscar, que era sobre gestão do luxo nos negócios. E ele falava assim, durante a aula toda, ele metralhava a gente de ideias, ele falava, a sua função, Cá, a gente está ouvindo seu microfone, Cá. Camila, você consegue fechar, Cá, no mudo? Então,
ele falou isso, e assim, que a nossa função era a gente transpor tudo aquilo que a gente estava ouvindo para a nossa modalidade de negócio, porque quem estava sentado assistindo, eu era uma dentista, mas tinham médicos, tinham pessoas que trabalhavam em construção, tinha designers de sapato, tinham pessoas de mais variadas áreas, né? E é isso que eu me sinto quando eu ouço essa aula, porque a gente senta aqui e você fala, não vou falar para dentista, mas tudo que você fala, a gente fica a aula inteira tentando jogar no nosso negócio, né? Então, eu achei super legal, assim, a abordagem, e é bem isso que a gente tem que se importar, né? Como resposta das enquetes, eu vou ler para você, só para você ter ideia, né, de como as pessoas estão pensando nesse momento. Ok. 30% só dos dentistas que estão conosco aqui estão atendendo normalmente. 100% está preocupado com o futuro da própria empresa. 94% mudou o comportamento como consumidor. 89% concordam com você que será preciso mudar essa abordagem sobre odontologia para a gente ser visto como essencial, né? 85% concordam que esse novo padrão de higiene, limpeza, essa loucura que a gente está vivendo vai ser o nosso novo normal também, porque isso é uma coisa que às vezes eu me pego pensando, né? Gente, será que depois que passar, que descobrirem a vacina do coronavírus, a gente vai continuar passando álcool gel, saindo de máscara e fazendo toda essa loucura que a gente está fazendo? O consultório é um ambiente de UTI, né? Então, assim, a prática ficou muito complicada. E uma resposta que me deixou preocupada, e eu acho que isso vai valer um próximo webinar, eu não sei com que tipo de abordagem, mas que exercendo esses novos papéis, apenas 48% se sente orgulhoso e mais feliz, 11% se sente frustrado e chateado, e 40% outros sentimentos. Então, é muito interessante a gente ver, né, como, assim, as coisas são, os pontos emocionais, né, a parte interna da gente está muito dividida, né? Tá. Todo mundo, assim, Você viu que eu mesma falei que eu ainda sou péssima mãe. A gente se sente eternamente frustrada, né? Você está o dia inteiro em casa agora, fazendo bolo de banana, banoffee, torta, e ainda tu tem lição de casa, ainda assim, né? Mas é sempre assim, né? A gente tem isso mesmo, ser mãe é viver em culpa. Eu falo essa frase desde que meu filho nasceu há 7 anos. É verdade. Bom, mas é isso, espero que todo mundo tenha gostado. Tem perguntas ou não? Todo mundo... O Fernando colocou, pode dizer como achar a pesquisa do Mackenzie? Foi uma pergunta que ele fez. Da McKinsey, na verdade, que é uma consultoria. Como escreve isso? Deixa eu ver, peraí, deixa eu pegar aqui. Na verdade, foi esse meu amigo que me mandou, eu não sei se ele está disponível na internet. Peraí, já vou achar. Eu acho que até... peraí. Escreve assim, ó. Se vocês quiserem procurar, vou escrever. Novo consumidor. Legal. Fernando, tá aí para você, então, tá bom? Ok. Silvia, o webinar vai ficar gravado, sim, você pode assistir depois, vai estar sempre no nosso portal, tem todos os replays dos webinars da Paula, os da Mônica, que foram de biossegurança, os clínicos, que a gente tem agora intercalado uma semana clínico, uma semana outros assuntos, porque a gente vê que hoje o profissional, o dentista, o ortodontista, ele não tem só a necessidade mais do aperfeiçoamento técnico, né? A gente tem que ter uma visão muito mais ampla das coisas. Então, todos eles estão lá no nosso portal, www.sim1.one, tá bom? E até, só falando um pouquinho do curso, Elaine, que eu acho que esse curso você fez comigo é um curso muito mais de pensar sobre planejamento e sobre pensar no negócio do que efetivamente
técnicas mesmo. Sim. Ele é um curso muito mais de planejamento, né? E aí, por isso que eu acho importante falar sobre isso, porque é um momento que você precisa pensar no seu negócio, né? E planejamento é a palavra-chave, gente. É planejamento do que você quer e o que vai ser do seu negócio daqui para frente, né? Esse e tem é um que tomar curso coragem. legal, que quando eu fiz, né, eu falei que eu tenho no consultório, meu marido é meu sócio, eu falei que eu não conversava com ele enquanto ele não fizesse o curso, que a gente não ia estar no mesmo nível. Mas são perfis diferentes e eu acho isso muito válido, não só uma pessoa da clínica, mas como a gente fez a equipe, eu, a Mara, Maurício, porque cada pessoa tem um perfil. Então, assim, para mim, o que bate muito e eu gosto, é a gestão de pessoas, que eu assisti, talvez é algo que eu precise mais, né? Mas a Paula fala sobre gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de marketing, gestão contábil. Então, cada um vai pegar, assim, vai focar naquilo que eu acho que é o que você quer absorver mais, né? Por isso que é importante, talvez, várias pessoas da equipe até fazer, como eu comentei. Mas é um curso muito rico, que abre a mente da gente para vários pontos. Apesar de eu não gostar, por exemplo, de gestão a parte de marketing, não sou eu que faço, mas é algo que eu preciso ter uma visão ampla para poder dar diretrizes para a equipe, para poder participar das decisões. Eu acho que a visão é muito legal, vale a pena mesmo. Fica a minha recomendação. Legal. Tá bom? Tá bom. Então, o pessoal está perguntando sobre o voucher. Esse voucher de 20%, explica para a gente, Paula, sobre o voucher do curso. Esse voucher está até amanhã, só, né, de 24 horas, de 20%. Acho que lá no site da inscrição tem que escrever gestão 20 para ter esse voucher. Tá. Então, para quem quiser a inscrição hoje, até amanhã, vai deixar 24 horas no ar, uma possibilidade de vocês fazerem um curso com um desconto de 20%, tá bom? A Camila postou para vocês aí o link do portal, onde tem as inscrições. Usem o voucher, toda letra maiúscula, gestão 20, para ter 20% nesse curso. Vai ser online, né, Paula? São 6 aulas. São 6 aulas. Isso, 6 aulas e 18 horas no total. E cada dia 3 horas, e vocês conseguem fazer isso de casa nessas datas. Tem uma hora definida, vocês entram numa sala do Zoom com a Paula para poder conversar, interagir diferente do que é esse webinar, tá bom? E vocês só escrevem, lá vocês falam, abrem a carinha e tudo mais, tá bem? Ok. Muito obrigada. Algo mais, Paula, para a gente finalizar? O horário da aula é acho que das 8 às 11, das 8 às 11. Das 8 às 11 são 3 horas por dia. Mas fica gravada. E aí pode assistir durante uma semana. O valor do curso online acho que é 950 e está com 20% para quem fizer até amanhã. Então certo? É isso, gente. Muito obrigada. Paula, pelo bate-papo de hoje, sempre muito legal, enriquecedor. Um beijo para vocês. Um beijo. Obrigada a todos, boa noite. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.